Olha mim, a gente tá no mês da consciência negra e a minha contribuição pra isso seria da maneira mais literária que eu encontrei. Eu tava pesquisando sobre algumas coisas que eu não conhecia, acho que esses são bons momentos pra gente refletir e ir atrás de histórias que a gente não conhece, que a gente acha que conhece, mas não sabe tudo. E eu tava pesquisando sobre a história do Quilombo dos Palmares e eu descobri que na época as pessoas que vinham ali chamavam de Angola Janga. Esse nome me lembrou alguma coisa. Então eu fui na biblioteca que eu costumo ir e eu encontrei esse quadrinho aqui, que é do mesmo nome, Angola Janga. Ele é ganhador do prêmio Jabuti, ele é ganhador do prêmio Grampo de Ouro de 2018. E eu resolvi ler esse quadrinho. E eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês: esse quadrinho é muito pesado. E ele retrata muito bem a história do que aconteceu em Palmares. Então, ele é pesado não só pelo tamanho, que ele é grosso, pela arte do artista. É denso, tem bastante contraste. Unicamente o quadrinho é em preto e branco, não é nem um pouco colorido. E a história que ele retrata é uma história muito real. É uma história que eu diria que é uma história de horror. É um quadrinho de terror baseado na realidade. Não só baseado na realidade, mas muito próximo da realidade. Então, sinopse. O Quilombo dos Palmares não é uma coisa pequenininha que a gente está acostumado a pensar, ou só um pedacinho da cidade, que aí provavelmente você deveria conhecer. Se você precisar sobre quilombos hoje, você vai descobrir que existem muitos quilombos ao longo do Brasil e nem todos são muito grandes. Por exemplo, na cidade onde eu moro tem um pequenininho quilombo que eu vivi a vida toda e eu só vou descobrir que existia ano passado. Mas o Quilombo dos Palmares, ele é muito maior do que isso. Ele é um símbolo de resistência, porque ele é quase que um país que existiu dentro do Brasil durante essa época. Então, qual que é o contexto histórico? E aí eu já vou ficar como recomendação aqui, esse quadrinho da Angola Janga, que ele é muito bom, ele trata esses temas por um viés literário. Então a gente tem os personagens, a gente tem ficção, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas das coisas reais ali. O quadrinho ele se mantém muito próximo à realidade e mistura alguns elementos de sobrenatural. Por exemplo, tem a Cuca. A Cuca é a senhora que guia os escravizados fugidos para Palmares, para Angola Janga. E qual que é a história mais ou menos? A guerra entre os holandeses e os portugueses criou uma instabilidade política em Pernambuco que permitiu que muitos dos negros escravizados conseguissem fugir e formar esse quilombo que resistiu por mais de 14 anos, como um símbolo de liberdade e um símbolo de que os escravizados poderiam organizar um novo tipo de sociedade no novo país que eles estavam sendo forçados aí. Angola Janga tinha cerca de 20 mil habitantes no todo, pra vocês verem como era muito maior do que a gente pensava. E a capital, Macaco, tinha 6 mil habitantes, aproximadamente. Pra vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro nessa época tinha 7 mil habitantes. E o Rio de Janeiro nessa época era a capital do reino. Então era muito grande e era muito importante, ficava na Serra da Barriga. E a história basicamente é: os negros escravizados conseguiam fugir de seus engenhos, se libertar e travar guerras no meio da mata contra os portugueses que os caçavam. Isso durou por muito tempo, até que o Ganga Zumba, um dos líderes do quilombo, teve um familiar seu sequestrado por um português, e aí ele foi obrigado a aceitar um acordo com os portugueses, que entre outras coisas falava que todo mundo que nascesse em Angola Janga era livre, mas aqueles que eram escravizados fugídios precisavam continuar sendo escravizados e iam ser realocados para dentro do engenho. Obviamente que isso criou uma cisão muito grande, e grande parte dos ex-escravizados que estavam ali em Angola Janga se puseram contra isso, e é aí que surge a figura do Zumbi dos Palmares, que ele se torna o líder desses do quilombo a partir daí, e com isso ele lidera essa resistência que dura por mais de uma década até que ele seja morto, decapitado, fuzilado. Ele é exposto como um símbolo, mas ainda assim a resistência do Palmares fez com que ele se elevasse ao nível de herói nacional. Ele é um dos heróis reconhecidos pelo estado que a gente tem atualmente, e também tem muito mais significância através disso como um símbolo de liberdade, de resistência, de possibilidade de uma maneira de se viver que seria diferente. O quadrinho do Angola Janga é muito bom, ele retrata essa história de uma maneira muito incrível, e a gente precisa pegar essa época e essa data sobre consciência negra e pensar que isso não é uma história de pessoas que viviam no passado, essa é a nossa história enquanto brasileiros.